Estou aqui apenas para falar um pouco sobre o assunto camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global. Primeiramente, para entender esse assunto, é necessário a gente entender o que seria a radiação solar. Radiação solar nada mais é do que a energia emitida pelo Sol, na forma de ondas eletromagnéticas, tá ok? E dentre essas radiações estão lá UVA e UVB, certo? Então vejam bem, a UVA e UVB eles são responsáveis. A UVB ele atinge mais superficialmente, apenas aquecendo os corpos, certo? Enquanto o UVA ele atinge nas camadas mais profundas da pele. Então o UVB ele apenas provoca aquela queimadura, aquele bronzeamento, certo? Enquanto o UVA ele é responsável por mudanças celulares na estrutura celular, que provoca justamente os cânceres de pele, tá ok? O que é que nos protege em si, né? Porque o Sol é o responsável também pela vida na Terra. Se não fosse o Sol, talvez nós não estivéssemos nem aqui falando sobre o assunto. Porque o Sol, ele no caso, quem nos protege em si é a camada, a nossa atmosfera que é criada. Que foi criada há muitos e muitos anos naturalmente, de forma natural. Então essa camada é chamada de camada de ozônio. Porque é uma camada espessa, certo? De gases, que no caso se concentra a camada de ozônio. Então esses gases em si, a molécula de ozônio é o O3, ok? São 3 átomos de oxigênio ligados entre si. E dessa forma é o grande responsável, né, por nos proteger. Como é que faz esse procedimento? Como é que nos protege, né? Então essas ondas eletromagnéticas são filtradas e outra parte é refletida. Então vejam bem, quando a onda eletromagnética ela vem, os raios solares, ela se choca com uma camada espessa de gases. Então ao se chocar nessas camadas espessas, então boa parte atravessa, enquanto outra parte bate e retorna para o espaço. Então isso aí é um grande responsável, na verdade é um grande filtro dos raios solares, ok? Então a camada de ozônio, a principal função dela é filtrar os raios solares, para que não nos atinjam de forma bruta, né? Então essa parte que passa, justamente, é onde atinge a Terra, o solo da Terra, né? A parte superficial, e certa parte dela tenta voltar, e uma parte dela volta realmente para o espaço novamente, só que outra bate de novo na camada de ozônio e depois retorna para a Terra de novo, bate de novo, retorna para a camada de ozônio, retorna de novo e fica nesse efeito de zigue-zague dentro da Terra. Por isso que que é o grande responsável pelo aquecimento da Terra. Então quando esses gases ficam retidos entre a camada de ozônio e a superfície da Terra, fazendo um zigue-zague, né, se colidindo com alguns gases que estão presentes na atmosfera, isso aí é o que faz manter a temperatura da Terra e, consequentemente, a vida terrestre, certo? Não apenas os seres humanos, mas os animais também precisam, as plantas também precisam de raios solares, que é responsável também pela fotossíntese, ok? Então, dessa forma, a camada de ozônio é quem nos protege em si. É claro que o ozônio também pode ser tanto vilão como mocinho nessa história. Porque o ozônio em si, ele quando é formado na estratosfera, que é ali uma certa altitude, ele é considerado mocinho, que ele vai filtrar os raios solares. Porém, quando o ozônio é produzido na faixa da troposfera, quem tiver dúvida, acesse aí o material que é troposfera e estratosfera, tá ok? Então na troposfera, quando o ozônio é produzido, ele trabalha como vilão, tá certo? Porque ele vai prejudicar, porque ele retém também essa radiação. Então quanto mais gases tiver na atmosfera, isso vai fazer com que essa radiação, quando ela penetra na atmosfera, quando ela tenta voltar, ela vai se chocar com esses gases. E esses gases aí é o que vai produzir, vai reter essa energia, que vai produzir o quê? Vai provocar o aumento da temperatura terrestre.
Então, quanto mais gases forem produzidos na nossa atmosfera, aqui onde nós vivemos, quando os raios solares baterem nesses gases, quanto mais gás, maior retenção de energia e maior aumento e vai aumentar mais a temperatura terrestre. Por isso que nota-se que atualmente fala muito sobre isso, sobre aumento, que no caso é o aquecimento global, que é justamente essa retenção de energia pelas moléculas, os gases produzidos que ficam aqui na nossa atmosfera, que retém essa energia, tá ok? Então, quando é retido, aumenta, obviamente, a temperatura, né? Que, segundo previsões de cientistas, eles relatam que até 2100 aí vai ficar aumentando aí em 2 graus Celsius aí, provavelmente vai realmente piorar muito a nossa temperatura, ok? Então é um assunto muito polêmico que vários países aí através de tratados e protocolos, temos aí o protocolo de Kyoto, que no caso uniu aí vários países, né, com a intenção de diminuir a produção de gases que prejudicam. Quais são esses gases? São aqueles gases chamados GEE, gases do efeito estufa, que a gente vai entender o efeito estufa logo mais. Que eu já expliquei certa parte aqui, esse funcionamento, mas a gente vai esclarecer um pouco mais. Então GEE, quando você vê por aí, em alguma revista, algum jornal, até mesmo na televisão, são gases do efeito estufa. Então esses gases são justamente o que eu estava falando, são responsáveis por reter essa energia e não deixar a radiação solar voltar para o espaço, ok? Certa parte. Então ele fica mais retido na nossa atmosfera. Então quais são os principais gases que prejudicam em si a nossa atmosfera, né? O aumento do aquecimento global e em si o efeito estufa. Primeiramente vamos ver o efeito estufa. Vocês devem já ter visto o efeito estufa quando a gente faz uma plantação, ou não sei se vocês já observaram, quando se planta algumas mudas, eles colocam em si uma tela sobre aquela plantação, certo? Então se você for numa floricultura, vocês vão ver uma tela sobre aquelas flores, porque justamente é uma estufa. Uma estufa ele faz o papel de quê? Vejam que eles botam geralmente um vidro na parte de cima ou uma tela perfurada. Então certa parte daqueles raios, aquela radiação solar, vai passar pelo vidro, certo? Enquanto outras elas vão bater no vidro e vão retornar para o espaço. Então aquela que passa, aquela radiação solar que passa, ela no caso vai fazer justamente aquele zigue-zague, bater no vidro, bater no piso, bater no vidro, vai ficar sendo refletida ali dentro daquele ambiente. Então ali é uma mini atmosfera para o quê? Para que as plantas sobrevivam, tenham energia, tá ok? Então nessa situação, isso aí seria também o nosso efeito estufa, porém o tamanho bem maior, que no caso utiliza, em vez de ser a placa de vidro sobre a floricultura, vai ser a camada de ozônio, que é o que nos protege. Ele é uma redoma, no caso, que fica ao redor da Terra. Então quando o Sol bate, ele passa e fica fazendo aquele zigue-zague, os raios solares, se não se chocar com nenhum gás que interaja com esses raios solares, com essa radiação, na verdade, tá ok? Então, os principais gases que prejudicam, na verdade, isso aí seria o efeito estufa, tá ok? Que é o que ocorre na nossa atmosfera. Então, quais seriam os principais gases, né? Nós temos aí o CO2, que é o tão vilão citado por todos os países, que o protocolo de Kyoto, na verdade, foi mais em relação a todos os gases, mas como principal o CO2, certo? Que é proveniente de queimadas, não é isso? Então o CO2 ele realmente prejudica muito, porque ele retém tanto o CO2 como o vapor de água também, certo? Ele retém muita energia, essa radiação solar, ele interage e retém esse calor, provocando esse calor, o aumento da temperatura terrestre. Então o CO2, que é o dióxido de carbono, pode ser chamado, que é uma molécula CO2. Esse CO2, na verdade, ele é um átomo de carbono e 2 de oxigênio na molécula.
Então ele pode ser chamado de dióxido de carbono, porque tem 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono, como pode ser chamado popularmente de gás carbônico. Tá ok? Outro gás que realmente prejudica bastante e provoca aí é um vilão para o efeito estufa, é o CH4, certo? Que é chamado de metano. Para quem é do segundo ano, vai conhecer, em algumas escolas abordam química orgânica no terceiro ano, então vai verificar essa molécula com mais precisão, é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio na molécula, enquanto ele tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então o metano, ele também é um grande vilão para o desequilíbrio do efeito estufa, certo? Outro gás vapor, na verdade, é o vapor de água, né? Ele, no caso, ele interage com essa radiação solar e retém aí, provocando um aumento na temperatura, tá ok? Vapor de água, no caso. Então, CO2, metano, CH4, também halogênio, carbono. São moléculas que contêm halogênios. Principalmente o cloro também foi um grande debate e ele foi banido aí porque ele era muito utilizado, o CFC, tá ok? Clorofluorcarboneto, tá ok? Então esse CFC era muito utilizado, hoje em dia ainda é utilizado, porém mais em ar-condicionados, em alguns equipamentos que ainda utilizam, que é menos prejudicial foi verificado através de cientistas que realmente eram menos ofensivo. Porém eles antes eram utilizados em aerossóis, né? Que eram utilizados e prejudicavam bastante. E para você ter ideia, o cloro ele fica suspenso aí, ele chega até a camada de ozônio e interage com essas moléculas de ozônio, quebrando as moléculas de ozônio no caso. Então ele não passa pouco tempo lá. Um átomo de cloro ele fica muito tempo nesse processo. Então ele funciona aí fazendo a quebra da molécula do ozônio, que vai justamente diminuir a quantidade de ozônio. E se diminuir a quantidade de ozônio, o que é que ocorre? A radiação solar vai passar com maior quantidade, tá certo? E aumentando a intensidade na superfície terrestre, certo? Então, com certeza, provoca aí também o aumento na temperatura terrestre, ok? Vejam que o que é que ocasiona, né? O que é que ocasiona todo esse aumento na temperatura terrestre? Vejam que desmatamentos, é isso? Prejudica bastante, né? Porque no momento que você desmata árvore, derruba a árvore, faz a derrubada, você está aí prejudicando, porque a planta tem uma função específica, que no caso, as árvores, ele no caso retém o CO2, então se nós produzimos CO2, as plantas fazem o papel de, no processo de respiração das plantas, ela pega esse CO2, não é isso? E libera o oxigênio. E o oxigênio é bom para a gente, certo? Que nós precisamos de oxigênio para respirar. Então é o processo inverso dos seres humanos, ok? Então, no caso, ele capta o CO2 e libera o oxigênio, o O2, a molécula de O2, tá ok? Então, quando provoca um desmatamento, a gente está diminuindo a retenção de CO2, que prejudica bastante o equilíbrio, né? Chamado equilíbrio ambiental, o equilíbrio do efeito estufa, né? E provocando aí o aumento na temperatura terrestre, ok? Então, outra situação também é quando desmata, além de desmatar, e a pecuária, coloca um gado, né? Por isso que é recomendado não utilizar, comer carne. Eles recomendam isso porque no momento que você come carne, a população brasileira é bastante carnívora, né, em relação a isso. Então, muitas pessoas consomem carne, então vão colocar mais gado no campo para cuidar deles e depois levar para o matadouro. Então o gado, no caso, ele libera metano, CH4. Então na digestão dele, né, depois que ele faz a digestão, ele libera muito metano, ok? É o chamado pum, né, do gado aí. Então, no caso, ao liberar metano, ele está prejudicando também e é responsável por 30% dos gases, chamados gases do efeito estufa. Então, o metano é liberado pelo gado, ok? Então, aí é uma boa parcela aí de contribuição
para o desequilíbrio do efeito estufa. Então as pessoas que consomem mais legumes, né, consomem pouca carne e não consomem muito carne vermelha, então aí está ajudando, não está contribuindo com o desequilíbrio do efeito estufa. Enquanto também as indústrias também, depois da Revolução Industrial, vejam que as indústrias teve uma grande contribuição, porque no seu processo de fabricação dos itens sempre ocorre o quê? Muita combustão e consumo de energia para produzir algum material. Então vejam que o crescimento das indústrias aumentaram drasticamente. Então se aumenta as indústrias, maior liberação de CO2. É isso? Certo? Outra coisa que eu poderia citar também, que seria importante para vocês, até mesmo na produção de uma atividade, a agricultura também, certo? Que ficou faltando. A agricultura, no caso, pessoal, quando usam fertilizantes, eles usam também outro gás também que é muito importante, que eu não citei lá na hora, é o óxido nitroso. O óxido nitroso, no caso, o N2O, ele também é responsável pelo desequilíbrio do efeito estufa. E onde é que está esse nitrogênio? O que no caso o maior responsável é o nitrogênio. O óxido nitroso, no caso, o nitrogênio é liberado através de fertilizantes. Então na lavoura aí, no cultivo de plantas, muitos agricultores eles utilizam o óxido nitroso. Usam o fertilizante com nitrogênio. Então, e aí no caso é liberado o nitrogênio na atmosfera, certo? Que automaticamente ele vai interagir com o oxigênio e vai formar o óxido nitroso, certo? Então é isso, pessoal. Basicamente é isso, ok? Quem tiver mais curiosidade de estar verificando algum material, verifiquem aí o protocolo de Kyoto, né? Que alguns países, porque na verdade o desequilíbrio do efeito estufa, na verdade, ele tanto pode provocar temperaturas muito baixas, como pode provocar temperaturas muito altas, certo? E Donald Trump até saiu, né, parou de contribuir, na verdade, porque eles contribuíam para diminuir essa emissão de gases na atmosfera, né? E Donald Trump queria até sair por causa dos índices lá dos Estados Unidos, que tem locais que eram muito frios e tinham diminuído a temperatura. Porém, o efeito estufa não significa que só provoca aumento de temperatura, mas o desequilíbrio, né, ambiental em relação ao efeito estufa e a diminuição da camada de ozônio. Então, nessa situação aí, ele pode tanto diminuir a temperatura drasticamente, como pode aumentar. E o que é que ocasiona, né, esse desequilíbrio ambiental? Tudo que está em desequilíbrio, pessoal, tenta voltar para o equilíbrio. Esse é o natural da vida humana, do nosso universo, por nós existirmos, tá certo? Então, quando, por exemplo, uma estrela no espaço, ela explode, no caso, ela tenta ali, o ambiente ali tenta voltar ao equilíbrio, tenta reagir a átomos, moléculas, formar outras substâncias para tentar voltar ao equilíbrio e ficar natural, certo? Então, nosso corpo também, quando tem algo, por exemplo, se você tem uma acidez no seu estômago, você já sente a diferença, já fica em desequilíbrio, você automaticamente procura uma solução para ficar em equilíbrio novamente. Então, quando você vai numa farmácia e compra um hidróxido de alumínio e toma, vai tentar manter o equilíbrio. E se seu corpo ficar muito tempo em desequilíbrio, você vai sentir efeitos futuros com relação a isso. Então tudo tem que estar em equilíbrio, né? Na nossa vida social, na nossa vida emocional, ok? Então vejam que tudo funciona em equilíbrio. E no momento que o ser humano provoca um desequilíbrio ambiental, tudo pode provocar efeitos severos, né, na natureza, que é o exemplo aí de tsunamis que apareceram, né, furacões, ciclones que vêm aparecendo, erupções que vêm ocasionando aí nos vulcões. Então vejam bem que quando a natureza está em desequilíbrio, vai tentar arrumar alguma forma, ok? Que tudo isso aí é um desequilíbrio ambiental provocado justamente pela produção de gás, o aumento de gás do efeito estufa, diminuição na camada de ozônio, né? E tudo isso aí, quando aumenta o buraco, quando chamam de buraco na camada de ozônio, é justamente esse buraco
porque os gases lá estão diminuindo e está provocando um buraco. E esse buraco aí é onde vai passar os raios solares. Okay? Vai ocorrer um aumento aí dos raios solares que vão prejudicar. Por isso aumenta a temperatura, provoca mais câncer, é isso? Cânceres na população. Por isso que não é recomendado mais tomar banho de sol à tarde, e sim apenas pela manhã e em pouca quantidade. Ok? Quem tem a pele mais clara aí, certo? A retenção aí é maior, ok? Porém a retenção é maior de vitamina D, ok? Enquanto as peles mais escuras, no caso, tem a retenção menor, mas também provoca menos cânceres nessas pessoas. Então, vamos se conscientizar, né, o papel da cidadania, certo? Ao provocar uma queimada, até mesmo uma fogueira, você está prejudicando o meio ambiente e também está piorando aí o buraco na camada de ozônio, está aumentando. E também, quando você libera alguns gases aí, que estão aí nesse rol aí que foi citado, então vamos ter a conscientização, o papel do cidadão na sociedade, tá ok? Vamos se conscientizar que a nossa maior arma é a conscientização, que muitos países não têm, como o Donald Trump saiu aí da união aí dos países aí, porque ele informou agora recentemente que não havia aquecimento global, e também ele estava pensando na economia, né? Porque se ele para de produzir nas indústrias, com certeza vai parar a emissão, vai ter que diminuir. Tinha aí aproximadamente 5, alguma coisa que eles tinham que diminuir anualmente na emissão de gases. E Donald Trump disse que não aceitava mais e que era conversa fiada e que saiu aí. Então isso é um papel, algo de conscientização, principalmente dos nossos governantes, né? A cidadania está aí, o papel do cidadão é conscientizar, principalmente na hora do voto. Porque quando você vota, justamente você está elegendo alguém que vai lhe representar e vai tomar justamente essas decisões. Tá ok? Então quando você pegar aí seu título de eleitor, quando for votar, vote consciente, não venda seu voto, certo? Porque os nossos governantes é que vão trabalhar nessa questão do meio ambiente. E sem o meio ambiente, nossas futuras gerações nunca vão estar aqui. Ok? Se você quer seus netos, bisnetos, que isso aí vai durar um tempo, claro, mas você já está vendo aí os impactos, não é isso? Tsunamis aí devastando, e também o principal também, ilhas estão sendo destruídas, porque quando aumenta a temperatura da Terra, o gelo lá da Antártida e outros locais, ocorre o que? O derretimento. E se derrete o gelo, vira água. E essa água aí, no caso, aumenta o que? O nível do mar. Então, se aumenta o nível do mar, certamente ilhas vão ser consumidas pela água, locais vão ser devastados por ondas, certo? Porque provoca também erupções dos vulcões. Então tem muitos vulcões, a maior parte é no oceano, certo? Então se provoca erupções, vai provocar ondas quando entra em erupção e pode provocar tsunamis, ok? E acabar com cidades ou até mesmo países. Ninguém sabe. Essas falésias aí, por exemplo, no nosso local, levando aqui um exemplo nosso, aqui na Ponta dos Seixas, vocês estão vendo que o mar está avançando. Está destruindo as falésias, né? Que antes não via isso aí. E hoje em dia já é frequente, já interditaram lá o local, porque o avanço da água está grande e não tem como controlar, certo? Então, conscientização, cidadania, pessoal. Vamos agir com consciência, vamos dar exemplo ao pessoal, vamos saber conversar e dialogar, que é o maior papel do cidadão e na hora da sua decisão, claro, ok? Então fica aí a instrução na atividade. Eu coloquei uma atividade aí para minha turma aí do segundo e do terceiro ano, que é simplesmente fazer um resumo sobre o assunto. É claro, não foque apenas aqui no meu conteúdo, busquem mais. Eu deixei um material de apoio aí na plataforma, onde tem alguns vídeos interessantes para vocês assistirem e um texto. Então acessa lá. Antes de tudo, de desligar, vai aqui se inscreve aí no canal e dá um joinha aí no meu canal para vocês acompanharem. E se inscreve para ficar acompanhando. E segue lá no Instagram, @profDiegoBruno. Beleza, galera? Um abraço a todos, boa sorte na atividade e aguardo lá para fazer a correção para minha turma aí. Tá ok? E quem não é minha turma também se inscreve, não se esquece. Valeu, galera, um abraço e boa quarentena aí para todos.